Olá, eu sou o João Pedro, eu sou integrante do grupo 1 da disciplina de Engenharia de Produtos e Software e a gente vai começar a apresentação do nosso projeto E-Saúde UNB. O E-Saúde UNB ele é composto por integrantes de duas disciplinas da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília, do curso de Engenharia de Software, e tem integrantes das duas disciplinas de Métodos de Desenvolvimento de Software e Engenharia de Produtos e Software. Os integrantes de MDS, de Métodos de Desenvolvimento de Software, são o Abner, o Caio, o Luiz, o Pedro, o Rafael e o Vinícius. E da disciplina de EPS, o Daniel, João Pedro, que sou eu, e o Jobert. Bem, vamos lá. Meu nome é Luiz Gustavo e eu vou apresentar um pouquinho sobre a visão do nosso produto. O que nos levou a desenvolver esse projeto? Foi identificado os seguintes problemas. Devido à pandemia de Covid-19, com grande quantidade de doentes mortos, a necessidade de isolamento social e distanciamento, atrelado às doenças psicológicas causadas por tal isolamento, depressão, ansiedade, etc., além dos prejuízos econômicos causados, geraram um aumento no número de pessoas buscando atendimento psicológico. Consequentemente, geraram a necessidade do monitoramento da saúde mental da comunidade como um todo. Aqui a gente tem uma reportagem falando sobre o projeto que apareceu da FTV. Na UNB, 70 voluntários da Diretoria de Atenção à Saúde, entre professores e estudantes, estão fazendo os atendimentos. A gente tem atendido a estudantes também relatando aumento de violência em casa, dificuldade de estar em casa, né? Conflitos que foram exacerbados por estar mais junto, mais tempo da família, né? Alguns têm relatado muita ansiedade, medo de futuro. O que a gente precisa entender é que a gente está todo mundo passando, né, por uma crise. Essa crise vai passar, mas se a gente puder encontrar estratégias para passar por ela melhor, e aí o cuidado, né, da atenção psicológica é uma estratégia importante para a gente conseguir lidar com isso melhor, passar por isso com mais leveza. Bem, qual foi a solução por nós encontradas? A solução encontrada foi o desenvolvimento de uma plataforma chamada E-Saúde UNB, que visa facilitar esse atendimento entre o médico, o psicólogo, nesse caso, e os pacientes, auxiliar o profissional da saúde na gestão dos prontuários e horários deles, e permitir aos gestores o acesso aos dados desses atendimentos de forma mais catalogada e mais personalizada. A gente unia todos os atendimentos, todos esses dados em um lugar só. A gente tem os usuários, que seriam o paciente, que vai poder se cadastrar na plataforma e agendar o atendimento com um profissional de saúde da Universidade de Brasília ou um profissional voluntário. Profissional de saúde, que serão cadastrados na plataforma por um administrador, vão informar sobre disponibilidade para atendimento dos pacientes e gestão dos prontuários, farão a gestão dos prontuários, tanto a edição, quanto a criação, quanto a consulta desses prontuários. E os gestores vão ter acesso a esses dados consolidados sobre as consultas realizadas. Aqui é o João Pedro de novo, e agora eu vou falar sobre a metodologia que foi escolhida para o nosso projeto. A nossa metodologia ela é composta por elementos de 4 metodologias diferentes: o Scrum, o XP, o Extreme Programming, o RUP, que é o Rational Unified Process, e o Kanban. E aí a gente escolheu alguns elementos de cada uma dessas metodologias para realizar o nosso projeto. Então, com relação ao Scrum, a gente importou dessa metodologia os papéis de PO, né, de Product Owner e de Scrum Master. São os dois papéis que a gente tem no Scrum. A gente importou também o Product Backlog, que vai mapear as histórias de usuário que a gente precisa desenvolver. O Sprint Backlog, que vai mapear as histórias de usuário que a gente precisa desenvolver em cada sprint, né? Então, cada sprint vai ter o seu backlog. A gente tem a sprint mesmo, que é um time box, né? Um tempo definido. A gente tem aí os ritos, então, do sprint retrospective, do sprint review meeting, que a gente vai olhar as sprints anteriores, o que aconteceu, vai revisar isso, né? A gente vai ter os resultados das sprints também, que a gente vai fazer junto lá também, e as daily meetings, que são as reuniões diárias para alinhamento da equipe. Com relação ao Extreme Programming, ao XP, a gente está utilizando a técnica de pair programming, que é a programação pareada. Então, os integrantes de desenvolvimento da equipe, eles vão programar e vão fazer o desenvolvimento das suas histórias de usuário de 2 em 2, pareados. Com relação ao RUP, a gente vai utilizar esses dois documentos, o documento de visão e o documento de arquitetura. E do Kanban, a gente está utilizando o To-Do, né, o quadro do Kanban, a gente está utilizando a esteira do To-Do, a esteira do Doing e a esteira do Done. E a gente criou 2 outras esteiras por conta do nosso flow lá do desenvolvimento, de ter que aprovar todas as mudanças que são feitas
feitas no nosso projeto, na nossa política de brands, a gente também acrescentou a esteira do Review in Progress e do Reviewer Approved para poder, quando a revisão tivesse começado e a discussão no PR tiver começado, a nossa história de usuário lá, a nossa issue vai para o Review in Progress, e depois que o revisor tiver aprovado que a issue estiver aguardando para fazer o merge, ela vai para a nossa esteira do Reviewer Approved, aguardando só fazer o merge da história para dentro da nossa branch lá de desenvolvimento. Agora falando sobre o escopo do nosso projeto, a gente vai falar como que a gente definiu esse escopo, né? Primeiramente, a gente utilizou 3 técnicas de elicitação de requisitos. A primeira delas foi uma entrevista que foi realizada com 2 integrantes do projeto, né, do comitê gestor lá da pandemia, dentro da UNB, por meio de uma reunião virtual no Microsoft Teams. A gente também utilizou a prototipagem, fez um desenvolvimento de 2 protótipos, um de baixa e um de alta fidelidade. E a gente também utilizou a técnica de brainstorming durante as nossas reuniões de sprint planning. Então, quando a gente estava reunido com a equipe inteira, a gente debateu sobre essas histórias de usuário que a gente já tinha levantado, sobre essas necessidades que o nosso cliente tem. E a gente vai debatendo esses requisitos e esses critérios de aceitação das nossas histórias quando a gente vai fazer o planejamento das sprints. E aí, a partir dessas histórias de usuário que a gente levantou, junto com o nosso cliente, a gente desenvolveu o backlog do nosso produto, que ele foi priorizado usando a técnica de Moscou, e ele tem uma rastreabilidade dizendo de onde que a gente pegou aquela história, né? De onde que a gente elicitou os requisitos para desenvolver aquela história. E aí essas histórias têm alguns temas. A gente tem o tema do cadastro, tem o tema do atendimento, tem o tema do agendamento, e aí essas histórias de usuário que a gente elencou aqui no nosso backlog, elas estão aqui mapeadas no nosso roadmap de acordo com a data das sprints ali. Então, as sprints a gente foi distribuindo essas histórias de usuário. As histórias de desenvolvimento dessas histórias de usuário foram distribuídas a partir da 3ª sprint. A gente teve outras tarefas do projeto também que também foram mapeadas no nosso roadmap. Tarefas que não são de desenvolvimento de código, mas de criação de documentação, para que a gente pudesse fazer esse desenvolvimento de uma forma coesa e coerente ao longo de todo o processo. Estou responsável pela apresentação dos protótipos do nosso projeto. A prototipação no desenvolvimento de software serve como um processo de validação de ideias. É a passagem de um abstrato para uma representação tangível a fim de proporcionar validações. É uma etapa importante para verificar se a solução está adequada, garantindo alinhamento entre os desenvolvedores e o usuário final. Para o nosso protótipo de baixa fidelidade, foi utilizada a ferramenta Balsamiq, com uma representação conceitual e rápida de ser desenvolvida, representando somente como seria a usabilidade mínima do sistema. Apesar de termos tido uma reunião com os clientes definindo diversos requisitos, foi durante a interação com os protótipos que novos detalhes foram percebidos, identificando de forma ágil os requisitos que não foram aplicados e melhorando o fluxo de interação com o produto. Já para o protótipo de alta fidelidade, foi utilizada a ferramenta online Figma. Foi feito de forma a refletir o mais próximo possível ao produto final, o que demandou um tempo de produção muito maior. Porém, com isso, foi possível avaliar a experiência do usuário do software e avaliar as funcionalidades com a representação visual muito mais fiel, buscando assim reduzir as refatorações de desenvolvimento do produto. Eu sou Rafael Leão e eu vou falar sobre arquitetura. No nosso projeto, o modelo de arquitetura proposto é um modelo de multicamada, em que é dividido em 3 frentes. A primeira camada seria a camada de persistência, que seria o banco de dados, utilizando o MongoDB. A camada de manipulação de tratamento de dados seria o nosso back-end, utilizando o Node.js com o framework Express.js. E a outra camada seria a camada de visualização dos dados, que seria responsável por renderizar os dados manipulados na camada de tratamento de dados e lidar diretamente com o usuário final, que seria o front-end utilizando o React.js. A comunicação entre essas 3 camadas ela é realizada utilizando o modelo de arquitetura cliente-servidor, no qual a gente tem os fornecedores de recursos e os que consomem esses recursos disponibilizados. Aqui no caso, o nosso back-end com o Mongo seria o nosso fornecedor de recursos e os consumidores desses recursos seriam o front-end. O back-end ele serviria mais como um intermediário entre esses dois pontos. Então, o back-end receberia os dados do nosso banco de dados, ele trata os dados e manda para o front. E o front-end é o que renderiza esses dados e mostra eles para o nosso usuário final. O esquema de pasta do nosso front-end ficou dividido da seguinte maneira. A nossa pasta Assets, ela contém tanto as imagens e os ícones utilizados no nosso projeto, como os estilos aplicados aos componentes que a gente criou na pasta Components, que eles servem para... A gente criou eles de modo que a gente não precisa repetir muitas vezes blocos de códigos iguais. Da mesma forma, esses
style CSS de cada componente foram criados para que os CSS específicos de cada página não precisassem ter tantos blocos repetidos. Na pasta Pages, dentro dela, a gente tem várias pastas em que cada pasta seria uma tela do nosso projeto. Dentro dessa pasta de cada tela, temos o arquivo index.js e o arquivo style CSS, que são específicos de cada tela. Na pasta Services, a gente tem o arquivo api.js, que seria a conexão do nosso front-end com o back-end por meio do Axios.js. No nosso back-end, a configuração de pastas ficou de forma que a pasta config, ela é a configuração do nosso banco de dados. A pasta models é o modelo dos nossos objetos, né, do paciente, do psicólogo, do admin. E a pasta controllers é onde tá os controllers de cada um desses models. Então ali a gente tem o controller do paciente, o controller do psicólogo, do admin. E nesses controllers é onde ficam as funções que vão ser responsáveis por criar, ou deletar, ou atualizar, qualquer coisa envolvendo a model específica em que o controller está atrelado. Na pasta testes, a gente tem os nossos testes que foram feitos utilizando o Jest.js, de forma que esses testes testam cada uma das rotas do nosso back-end. Na modelagem de dados, a gente utilizou o modelo MVC, em que o M seria a model, o nosso banco de dados com o Mongo. O V de Vue seria o nosso front-end utilizando o React. E o C, que seria o controller, é o nosso back-end, que engloba o Node.js com o Express.js. Olá, meu nome é Gilbert e eu vou apresentar um pouco sobre o plano do nosso projeto. A primeira parte que eu vou apresentar é a parte dos papéis. O nosso grupo ele está dividido da seguinte forma: temos o Daniel Mike como DevOps do time, eu de Scrum Master, o João Pedro de Product Owner e o resto do pessoal são os desenvolvedores, no caso o Abner, Caio, Luiz, Pedro, o Rafael e o Vinícius. Para a parte da comunicação, nós usamos algumas ferramentas para nos ajudar, tanto na parte da comunicação, quanto no acompanhamento dos rituais de projeto, né? Temos o Slack, que é a nossa principal meio de comunicação, o Google Drive, para guardar nossos documentos e versionar essa documentação e para a gente colocar ela na Wiki, o Teams, para a gente fazer nossas reuniões virtuais através de videochamada, o DailyBot, para fazer os rituais de daily, já que a matéria ela acontece remotamente, o GitHub, onde nós versionamos nosso código, e o ZenHub, onde nós acompanhamos todas as issues e também gera todos os gráficos que são colocados na documentação de sprint e nos planos que a gente desenvolve no decorrer do projeto. Eu vou falar um pouco sobre o burn down de risco. Atualmente, esses foram os riscos que nós levantamos para o projeto. Foram 12 riscos no total. No primeiro momento, até a sprint 3, alguns desses riscos não estavam ainda sendo contabilizados e por isso que nós tivemos essa inclinação aqui até a parte da sprint 3, porque a partir da sprint 3 que o pessoal de desenvolvimento começou a entregar as tarefas de história de usuário que agregariam valor ao nosso produto, né? Aqui nós podemos destacar 3 tipos de risco que nós do time de gerenciamento consideramos importante para todo o desenvolvimento do projeto. Um deles é a desistência de integrantes da equipe, porque o semestre está acontecendo remotamente e devido a isso, diversos fatores, temos uma pandemia acontecendo, é um risco qualquer um dos integrantes sair e ter a sobrecarga de outros integrantes que continuaram no projeto, então é um risco grande para nós do projeto. Temos a falha na comunicação. Hoje em dia, de novo, em questão a parte de estar acontecendo remoto, temos sobrecarga, né, na internet ou qualquer outros fatores que às vezes podem atrapalhar os integrantes a se comunicarem e assim nem todo mundo está alinhado com o andamento do projeto. Então, o que pode acontecer é atrasar as histórias de usuário ou mesmo não ter os rituais que o time constantemente vem tendo no decorrer de cada sprint. E por último, nós temos o problema com a comunicação do cliente, pelos mesmos fatores. Às vezes o cliente ele não pode se encontrar com a gente, ou às vezes a gente está desenvolvendo e acha que está tudo bem para o cliente, depois chega e não atende às expectativas, como também é o risco 12, né? Então, esses problemas, esses riscos, eles são bem importantes de serem monitorados por nós de gerência para garantir uma qualidade alta do produto, né? Mas não menosprezando os outros riscos que também são importantes, parte da gerência do projeto.
projeto. Outra coisa importante que nós do time de gerência fizemos com o time de desenvolvimento é o acompanhamento das horas trabalhadas no decorrer de cada sprint. Essas horas foram de extrema importância, principalmente para fazer o cálculo de custo do nosso projeto e posteriormente vai ser também para realizar o custo de valor agregado para o nosso projeto. Como pode ver, tem um total de horas a cada sprint. É claro que essa daqui é um sprint X dentro do nosso projeto, então a gente não pode só considerar ela, mas a gente tem um número bastante variável de horas trabalhadas por cada integrante. Então, esse plano ajudou bastante nós do time de gerência a ver o quanto cada um está trabalhando dentro do projeto e poder acompanhar de perto cada integrante em específico. Temos também o custo estimado, né? Foi o plano de custo que nós tivemos que fazer usando aquela planilha de horas. A gente separou em 3 frentes para poder fazer esse cálculo de custo estimado. O pessoal, que é a questão do custo pessoa do projeto, no caso dos integrantes. Custo operacional, né? O que cada integrante gasta ali para poder estar online e entregar esse valor para o produto, e o custo de ferramenta, né, que são as ferramentas que nós temos para poder colocar o produto e chegar ao usuário final. No custo pessoal, nós consideramos alguns valores bases encontrados em sites, no caso foi o Glassdoor. Lá tem um número estimado para cada papel dentro de times, né? No caso, Scrum Master, DevOps, e a gente usou isso como base. Para tirar o valor hora, nós usamos a equação de PERT, que no caso ela estima um valor, no caso, que é péssimo, um médio, e um valor que seria o adequado, né? E através daquela tabela de horas, nós podemos estimar, a partir de alguns estudos com aquela tabela, nós vimos que a média de horas que cada integrante fazia era 10 horas, né? Um tanto de horas péssimas, no caso, 14 horas, e uma quantidade de horas adequadas para a realização do projeto seria 8, né? E a partir disso a gente criou essa fórmula de PERT e achou uma quantidade de horas adequadas, no caso 10,33 horas, e a partir desses valores tirados do site Glassdoor, nós calculamos a média de 39 mil para o custo pessoal. Para o custo operacional, nós levamos em consideração apenas o uso de energia, né? E o custo de computadores que seriam para fazer o desenvolvimento do projeto, e a questão ferramental que nós calculamos, no caso foi 0, porque a maioria das ferramentas que nós usamos tem o plano free, né? E para o desenvolvimento até o final da Release 2, o custo adequado que a gente tirou após os cálculos foi 0. Mas nada impede de que alguma parte do projeto tenha que ser cobrada alguma coisa, porque a estratégia vai mudar. Mas atualmente, com todas as partes levantadas, o custo até o final do projeto estimado para a parte de ferramentas é de R$0. E o total estimado para o custo é 68 mil para o projeto. Meu nome é Daniel Maia, eu vou continuar abordando um pouco sobre o plano do projeto. Aqui eu vou falar um pouco sobre a gerência de configuração, que foi definida no início do nosso projeto, parte bem essencial para manter a organização, e nós estamos utilizando aqui o Git Flow, e nesse slide está mostrando um pouco sobre a política de branches e aprovação do código. Nossa branch padrão é a Develop. Para Master a gente sobe apenas features estáveis, de tempos em tempos a gente tem mantido esse controle. Aqui, a gente sempre, quando vai realizar uma feature ou um bug fix ou um hotfix, a gente nomeia as branches de acordo com o padrão que a gente determinou, e através de um pull request, com a aprovação de ao menos um membro de EPS, a gente mergeia para a branch develop. Aqui eu vou falar um pouco sobre o padrão de commits e o padrão de issues. Para o padrão de commits, nós estamos utilizando o padrão determinado em uma biblioteca do NPM chamada Message Commit Linter, onde possuem tipos para os commits que facilitam o rastreamento dos commits para a gente saber o que foi feito, ou se ocorreu algum erro, a gente poder achar qual foi o commit que gerou aquele erro. E também para o padrão de issues a gente determinou dessa forma, de US, TS, bugfix e hotfix, e assim a gente consegue ter um repositório mais organizado. Aqui eu vou falar um pouco sobre as métricas de código. Essas métricas a gente consegue obter a partir do Code Climate, que nós estamos utilizando tanto no
back-end quanto no front-end. E aqui são alguns padrões determinados para a nossa linguagem que estamos utilizando, que é JavaScript, tanto no back-end quanto no front-end. Para cobertura de testes maior de 90% é bom, duplicação de código menor que 2%, tamanho dos métodos menor que 25 linhas, complexidade ciclomática menor que 11 e manutenibilidade A ou B. Essas são as métricas boas que nosso projeto almeja ter. Aqui vou falar um pouco sobre a pipeline de qualidades do código. Essa é a pipeline que a gente utiliza com o Travis CI, que a cada commit ele dispara uma build que manda para o Code Climate as métricas e consegue expor para a gente tanto a de manutenibilidade quanto de test coverage. E aqui também conseguimos ver os code smells, duplication e other issues. E aí conseguimos rastrear melhor onde precisamos melhorar o nosso código. Para o front-end, aqui não temos o test coverage porque a equipe optou por não testar o front-end por enquanto. Devido ao conhecimento técnico dos MDS, a gente optou por deixar isso para discutir depois. E no back-end a gente tem feito bastante teste unitário atualmente, tentando melhorar sempre o test coverage e a manutenibilidade. Aqui é a nossa pipeline de CI/CD do back-end. A gente optou por fazer o deploy no Microsoft Azure. Diante do GitHub Student Pack, a gente conseguiu pegar $100 e com esses $100 a gente estudou o que seria o final do semestre ter o deploy da nossa aplicação. E depois ao final do projeto, a gente deve obter algum estudo para ver se a gente consegue subir em algum servidor da UNB ou não, por ser um projeto que deve ter continuidade dentro da UNB. Aqui a gente começa na nossa aplicação dockerizada, que está no GitHub, e a cada push na develop ou na master, ele dispara uma build e um release. Nosso ambiente de homologação está concentrado na branch develop. Ele dispara na branch develop uma imagem GitHub dentro de um registry privado da Azure, e quando é de homologação ele bota uma tag HTML, e quando é uma tag da branch master, ele bota a tag com build ID, que seria contínuo 1, 2, 3 e o latest. E aí ele dispara a release, pega do nosso container registry e faz a configuração de porta, configuração de variável de ambiente e faz o deploy numa aplicação no Azure Web Application for Containers. E aí a gente expõe nosso banco de dados através do banco em nuvem MongoDB Atlas, e por meio de uma variável de ambiente ele se conecta a ele. A do front-end é a mesma coisa, a única coisa que muda é que ao invés de se conectar no banco por uma variável de ambiente, ele se conecta ao back-end. E aqui também nós utilizamos uma biblioteca do NPM para servir os arquivos estáticos, né, do React. Aqui é o João Pedro de novo, para falar sobre esse tópico de códigos e entregas. Essa daqui foi a nossa tabela de pareamento dos membros desenvolvedores do nosso projeto. Ela foi utilizada para a gente controlar as duplas que já tinham pareado e a gente poder saber quais duplas que fariam o pareamento na próxima sprint. Então aqui ela tem os pareamentos realizados na parte que houve desenvolvimento das histórias de usuário, que foi a partir da terceira sprint. Como já tinha sido falado na apresentação, a gente tem então esse quadro de pareamento até a 7ª sprint, que aí tem as duplas aqui que foram feitas em cada uma dessas sprints. Agora vamos falar um pouco sobre códigos e entregas do projeto Oi Saúde. A primeira coisa que iremos falar aqui é o código de conhecimento, né? Com o código de conhecimento, nós podemos acompanhar a evolução de cada integrante dentro do nosso time e, assim, poder focar também nas pessoas que não tinham ainda certos conhecimentos. Para a gente poder expandir o conhecimento entre todo mundo, foi usado a parte do pareamento, como já foi dito pelos integrantes de EPS em slides passados. Esse foi o código de conhecimento da primeira sprint, né? Então, as tecnologias que nós optamos por usar no projeto não tinha tanto conhecimento por todos os integrantes, inclusive a maioria tinha conhecimento regular ou nenhum nas tecnologias, principalmente aqui no Node e na parte do React. E a gente pôde verificar que com o andamento das sprints e com o pareamento, isso mudou bastante, porque na Sprint 6 aumentou muito o conhecimento em questão ao Node, ficou bem mais consolidado, e a parte do React, então, realmente o conhecimento andou. Não só isso, o pessoal também conseguiu aprender mais sobre a parte de banco de dados não relacional, que foi optado no desenvolvimento do projeto, e a parte de Docker, que foi usado para containerizar todos os nossos ambientes. Além disso, nós tivemos também uma melhoria, principalmente na parte do DevOps, entre os integrantes de gerência. Aqui é o João Pedro de novo.
novo para falar sobre esse tópico de códigos e entregas. Essa daqui foi a nossa tabela de pareamento dos membros desenvolvedores do nosso projeto. Ela foi utilizada para a gente controlar as duplas que já tinham pareado e a gente poder saber quais duplas fariam o pareamento na próxima sprint. Então aqui ela tem os pareamentos realizados na parte que houve desenvolvimento das histórias de usuário, que foi a partir da terceira sprint, como já tinha sido falado na apresentação. E aí a gente tem então esse quadro de pareamento até a sétima sprint. E aí tem as duplas aqui que foram feitas em cada uma dessas sprints. Daniel Mike aqui novamente. Agora eu vou falar um pouco das contribuições. Aqui está o nosso gráfico de contribuições do período de 30 de agosto até dia 6 de outubro. Vale lembrar que os commits com coautor não estão aparecendo nos insights do GitHub. E no nosso caso temos muitos commits com coautor, porque os meninos estão sempre pareando para passar o conhecimento. E de acordo com o quadro de conhecimento, estamos vendo que isso está sendo verídico. E a ideia é que esse quadro de conhecimento esteja sempre evoluindo. Agora eu vou falar um pouco das métricas medidas. Estamos usando o Code Climate. A cobertura de testes unitários está quase 93% de cobertura. E isso é do back-end, no caso. A gente ainda não está testando o front. Duplicação de código são 10 ocorrências, contando o back-end mais o front-end. Tamanho dos métodos também 4 acima do limite, contando os 2 repositórios. Complexidade ciclomática 17. Métodos acima do limite, contando também os 2 repositórios. E a manutenibilidade do back-end ficou em B e do front-end em C. Vale lembrar também que a gente configurou o Code Climate de acordo com o objetivo da nossa disciplina. Se no front-end a configuração é diferente do back-end, porque a forma das funções são diferentes. No React, por exemplo, cada função é um componente e a gente adequou o Code Climate a isso. Aqui é o João Pedro de novo, e agora a gente vai apresentar os fluxos do software funcionando no ponto de vista dos nossos 3 usuários até agora. O usuário administrador, o usuário profissional de saúde e o usuário paciente. Meu nome é Vinícius Ferreira e eu vou demonstrar as funções do administrador no projeto. Essa é a tela inicial do administrador, com um login de e-mail e senha. Eu vou digitar um administrador já cadastrado aqui. Essa é a tela principal, que lista todos os psicólogos já cadastrados no sistema. Ele tem a função de excluir algum e a função principal de cadastrar um novo. Clicando aqui no cadastro, vai ter alguns campos para preencher, com dados do psicólogo. E eu vou preencher com aqui, com o nome, sobrenome, o gênero do psicólogo, o e-mail e aqui a especialidade dele. Após o registro, ele começa a aparecer aqui na tela dos cadastrados, o nome, o e-mail e a especialização. Aqui eu vou começar a gravação do fluxo de psicólogo. Então aqui eu já deixei um psicólogo cadastrado aqui para a gente poder testar o fluxo. A primeira tela ele pode atualizar os dados e tudo mais. Eu deixei uma descrição aqui, mas que pode botar qualquer uma, sei lá. Focado em desenvolvimento social. Pode atualizar o telefone, o tipo de vínculo que você tem com a NB e tudo mais. Obviamente salvar ele, configurar o cronograma. Eu já deixei uns dias configurados aqui, ó. Mas vamos fazer do zero. Terça-feira, por exemplo, que atende das 8 horas até as 10. Por exemplo, sexta-feira, das 14 até as 18. Aqui você pode deixar essas... Isso aqui é, no caso, na semana, né? Aqui você pode também adicionar uma restrição de determinado dia, por exemplo, esse dia eu vou estar viajando, para não conflitar lá com os horários, eu adiciono essa restrição, salvo que está tudo beleza, não vai ter como agendar para esse dia. Aqui também você pode gerar a lista de pacientes que está cadastrado no site. Aqui eu botei alguns de teste, então, por exemplo, nesse aqui eu quero registrar o atendimento dele, o atendimento profissional, Carlos, queixa principal, dor de cabeça, solidão, evolução das queixas, solidão, sei lá, piorada, por exemplo. Aí no caso ele fica cadastrado aqui, ó. E ele fica no registro das 5 últimas que cadastrou. Aqui você tem como ver a ficha exatamente dele, o que aconteceu em determinado dia. E esse aqui é o fluxo de psicólogo. Meu nome é Pedro, eu vou apresentar um pouco para vocês o fluxo de usuário, o usuário paciente. Primeiramente, essa é a primeira página quando alguém entrar no site. Ela tem 2 botões, um de entrar, caso você tenha conta, e um de registrar, caso você não possua.
Quando a pessoa clica em entrar, ela é direcionada para a área de login, e aqui ela vai entrar com as credenciais dela. No nosso caso, como não temos, eu ainda não possuo uma conta. Vou clicar no botão aqui de baixo, vai abrir os campos para eu preencher. Conta feita, você é redirecionado para a área de login, e agora basta você entrar com as suas credenciais. Login feito, você vai cair nessa área para você poder editar seu perfil e colocar informações adicionais, como a sua matrícula da UNB, telefone, religião, estado civil, gênero e vínculo. Depois basta dar um salvar e ele vai atualizar seus dados com sucesso. E o usuário paciente terá uma lista de psicólogos, que clicando na navbar aqui, em lista de psicólogos, vai aparecer todos os psicólogos cadastrados. Por enquanto, para motivos de apresentação, eu cadastrei apenas 3. Caso você tenha uma lista muito grande e você tenha certeza do nome do seu psicólogo que você queira consultar, você pode buscar pelo nome. Então ele vai aparecer com quem você quer consultar. Também tem esse botão, que ele vai mostrar uma pequena biografia do médico, caso você não conheça e se sinta confortável. Por exemplo, o Sigmund Freud, que ele é um médico, neurologista, psiquiatra, criador da psicanálise. Caso você se sinta mais confortável de fazer uma consulta com ele, você pode clicar no botão de agendar atendimento. Ao clicar no botão de agendar atendimento, ele mostra os dias disponíveis do psicólogo. Então, esses aqui são os dias que Sigmund Freud está disponível. No caso, eu deixei um sem cadastrar para você ver o que acontece. Fala que não possui horários disponíveis, então ele não vai deixar cadastrar. Esse basicamente é o fluxo do usuário paciente. O grupo agradece pela atenção e até a próxima release.